Boa noite, Brasília. Eu sou Sandro Gianelli. Vamos começando aqui mais um programa Conectado ao Poder. Hoje, terça-feira, dia 16 de junho. Eu estou recebendo aqui um amigo, jornalista, apresentador de rádio, já trabalhou em TV, já foi secretário de Juventude aqui no Distrito Federal, trabalhou na área de turismo também, né? Foi turismo. Luciano Lima. Aí tem história, hein? Um pouquinho, né? Eu te chamar de apresentador de TV, eu fiquei na dúvida. Não, apresentador de TV nunca tive essa honra. Não. Mas já trabalhou em TV. Em TV Web já apresentei um programa. Você está virando o rei da live agora, hein? Cara, eu gosto de debater os problemas, porque está todo mundo falando de coronavírus e de crise política. Aí eu tô lá, perdido no espaço, falando sobre idoso, sobre bicicleta, sobre juventude, sobre fazendo todos música. Os dias? Não, pintou uma live, às vezes as pessoas me mandam uma mensagem, poxa, queria fazer uma live com você, tem jeito? Tem, vamos fazer. As pessoas, como está isolamento social, tem muita gente pedindo para fazer. E eu também vou atrás também, por exemplo, hoje eu entrevistei o secretário nacional do idoso, né, da pessoa idosa. Quem ocupou esse cargo foi o Paulo Fernando, não foi? Ele foi secretário adjunto. Secretário de Foi secretário adjunto. Bacana. E hoje o secretário é o Antônio Costa. Você uma pessoa bem preparada, bem preparada. Você podia fazer uma live com o Jair. O Jair agora virou blogueirinho fitness e tal, tá tentando emagrecer. Eu acho que ia ser legal. Ele falou pra mim que pedala, né? Há muito tempo, né? Pedala, corre. Ele falou que jiu-jitsu, karatê, tudo aí. Karatê não. Pilota carro voador. Um pouco de cada coisa. Consegue apresentar o Irã? É um cicloativista, pedala muito em Brasília. Ai, dá uma gaguejada, eu me amarro nisso. Né? Olha só, o Irá Lourenço, pode colocar ele na tela aqui, está na tela já. O Irá Lourenço, ele é hoje uma das grandes referências aqui quando o tema é o dia a dia do ciclista, a vida do ciclista. Ele já foi daquela ONG Rodas da Paz. Rodas da Paz, mesmo? Rodas da Paz. Rodas da Paz. É um funcionário público, uma pessoa que adotou a bicicleta já há muito tempo, uma das grandes fontes da imprensa aqui do Distrito Federal. O tema é ciclista. É esse cara aqui que a gente vai bater um papo aí, ó, entende tudo. Irã, obrigado, viu, por ter aceitado bater um papo com a gente. Eu que agradeço aí, Sandro. Muito legal tá aí para falar de um tema tão importante, né? Mobilidade está em alta aí nesse período de pandemia, né? A bicicleta em especial. A gente vê várias cidades aí do mundo inteiro se abrindo mais para as pessoas, para os pedestres, para os ciclistas, como estratégia de desafogar o transporte coletivo e incentivar a mobilidade ativa, né? A Brasília tem muito potencial e não pode perder esse momento justamente para incentivar aí o uso da bicicleta. Agora, me diz uma coisa, quando é que a bicicleta na sua vida, ela deixa de ser lazer e passa a ser o seu modo de locomoção? Rapaz, já faz muito tempo, viu? Eu prefiro nem dizer exatamente a data para não me entregar aí, não entregar a idade. Mas eu morava em São Paulo, né? Estudei lá, fiz faculdade, ganhei meu carro aos 18 anos, quando eu passei no vestibular. Ia de carro para tudo que era lado lá e, assim, quem conhece São Paulo sabe do caos, né? Que é diário, congestionamentos. E aí, um dia eu estava saturado daquela vida, né? Todo dia no carro e tal, aquele estresse. Aí minha bicicleta estava lá encostada, empoeirada em casa. Falei, quer saber? Eu vou testar para ver no que dá. Aí, cara, foi paixão à primeira vista, assim. Realmente eu vi que era muito mais tranquilo, agradável, dava para ver a natureza no caminho, inclusive mais rápido do que de carro. Então, desde então, realmente eu abandonei o carro, vendi, apesar da insistência do meu pai, depois de comprar outro carro e tudo, eu falei, não, pai, não precisa. E até hoje, né, me mudei aqui para Brasília, a nossa capital automotiva por excelência, e decidi ficar aí, continuar com a bike, e não me arrependo, realmente traz muitas vantagens, inclusive para a própria saúde, né? Não só saúde da cidade, mas saúde individual, então é minha academia aí diária. Agora, assim, é claro que a gente não pode falar isso assim de forma pejorativa, mas uma das coisas boas que a Covid-19 trouxe para o mundo foi a saúde do mundo, né? A bicicleta, assim, resume as questões, assim, de certa forma soluciona vários problemas, né? Então a questão da saúde do indivíduo, a questão de ter menos carros nas ruas, então a gente tem os bons exemplos aí pelo mundo, Holanda, Dinamarca, assim, que o uso de bicicleta já é intenso há muitos anos, né? Mais de 30% da população usa nos deslocamentos diários
né? E assim, enfim, combate à obesidade, combate ao sedentarismo, estresse, e acho que Brasília precisa aproveitar esse momento, claro, a crise é muito ruim, né? É péssimo, mas eu gosto de mencionar o exemplo da Holanda, porque quem vê a Holanda hoje, né, com esse índice altíssimo de uso de bicicleta, acha que sempre foi assim, mas não foi. A cidade deu uma guinada justamente lá na crise do petróleo na década de 70, né, que, enfim, o combustível ficou muito caro e precisava encontrar solução, e a bicicleta foi aí a grande alternativa, a grande sacada naquela época, né? E hoje a Holanda, não só Amsterdã, capital, como todas as cidades da Holanda, é incrível a cena, né? Eu já fui algumas vezes para lá e congestionamento de ciclistas, assim, é incrível como a cidade consegue ter vitalidade, consegue reinventar os espaços. Então, a gente precisaria aproveitar essa crise, né, para ter efeitos positivos, né? Eu acho que esse é o recado. Ira, mas você acredita que dá para aproveitar esse momento de pandemia e colocar em prática, ou tentar colocar em prática a discussão do incentivo da bicicleta, tanto em Brasília quanto no Brasil como um todo? Com certeza, não tem a menor dúvida. Do que a gente tem visto aí de iniciativas em várias cidades, especialmente na Europa, né? Mas sim, em outros países, em outros continentes, Paris, Londres, Madrid, aqui, Bogotá também na Colômbia, abrindo mais ciclofaixas, construindo ciclovias, reduzindo o limite de velocidade. Para quê? Justamente para quando voltar ao normal, que a gente não retorne àquele normal caótico, né? Enfim, com poluição, com congestionamentos. Então, várias cidades estão fazendo isso, inclusive não só com infraestrutura, com construção e ampliação de calçadas e ciclovias, mas inclusive com incentivo direto, auxílio financeiro. Então, em Londres, em Lisboa, o governo está dando um vale bike, digamos assim, para a pessoa comprar ou reformar a bicicleta. Então, olha só o tipo de ação que o governo pode ter realmente para mudar essa realidade. Quer dizer, Brasília está se aproximando aí da frota de 2 milhões de automóveis e a gente vê no dia a dia que a cidade não comporta tantos carros. Então, a bicicleta é uma das alternativas possíveis, né? Brasília, área central, tem um relevo plano, tem esse período de seca prolongado. Então, assim, o potencial é imenso, né? Isso sem contar a possibilidade de integrar a bicicleta com o transporte coletivo, né? Que enfim, amplia demais o alcance aí da bicicleta. Isso eu estou falando de Brasília, área central, mas, claro, para todas as regiões administrativas, o potencial é enorme. Agora me tira uma dúvida. As empresas aqui no Distrito Federal, tanto as empresas quanto o poder público, eles estão preparados aí para estar recebendo as pessoas que optaram por se deslocar até seu trabalho usando a bicicleta? Olha, eu penso que cada vez mais as empresas, os órgãos públicos estão se adaptando, né? Então, por exemplo, o órgão público lá, a Câmara Legislativa do Trabalho, já tem o bicicletário, tem o vestiário, inclusive tem uma proposta de reformar os vestiários. Vários órgãos públicos, né, já têm espaço próprio para o ciclista, a Câmara dos Deputados, Ministério Público aqui do DF. Então, assim, tem uma infinidade de órgãos aí que já estão preparados, né, para receber os ciclistas, tanto com vagas, né, para bicicletas, quanto com vestiários. Na iniciativa privada também é cada vez mais comum. Assim, a gente tem aí várias boas leis para pôr em prática, inclusive tem 2 leis distritais que obrigam a instalação de bicicletário. Então, assim, a gente tem um cenário bem favorável. Eu acho que assim, a tendência é melhorar muito. Eu não vejo argumentos contrários realmente para não melhorar as condições. Agora, me diz uma coisa, você estava citando aí como um exemplo a Holanda. Você tem alguma estatística, alguma informação referente à saúde da população na Holanda, tendo em vista que acaba que a população, eu imagino que seja mais sadia por conta de todos se deslocarem ali um certo período do dia, um certo horário de bicicleta. Você tem informação que comprove isso ou fica só no achismo aqui da minha parte? Olha, eu já vi notícias, já vi dados a respeito, não vou poder te passar dados precisos, mas que indicavam, por exemplo, que Amsterdã e as cidades holandesas têm realmente um índice de sedentarismo e obesidade menor em relação a outras cidades. É o que é esperado, né? Com o uso intensivo de bicicleta e também com a caminhada,
E o que é muito incrível lá, Sandro, que é bem legal de ver, tem até alguns vídeos que eu fiz, eu coloquei no meu canal no YouTube, né, com cenas lá tanto da Holanda quanto da Dinamarca, é a quantidade de crianças, de idosos, assim, pessoas de todas as idades que usam a bicicleta para ir para a escola, para ir para o trabalho. Então, assim, o que é muito legal na bicicleta, primeiro que ela te dá uma liberdade muito grande, e segundo que assim, ela é muito democrática, né? E essas cidades de lá mostram isso. Tem grupos, né, que incentivam as pessoas a irem para a escola. Eu lembro que eu vi cenas lá de professores guiando os alunos, indo para a escola, todo mundo de bicicleta. Tem modelos de bicicleta que acomodam lá 6, 8 crianças. Então, assim, é toda uma cultura da mobilidade realmente que é incrível, né? Eu digo que é a meca do ciclista, a meca aí de quem sonha por uma cidade humana, em Amsterdã, assim, Copenhague também é uma referência, mas é muito legal, assim, você ver como a cidade ganha em vários aspectos, né? Assim, o nível de poluição, de barulho é muito menor. Eu lembro, eu fui com a minha esposa, a gente pedalou lá por vários locais na Holanda, inclusive entre cidades, quer dizer, você pode ir de Amsterdã para várias outras cidades próximas e até mais distantes, com trajeto perfeito, ciclovias de primeira qualidade, e você vê assim pessoas idosas de 70, 80 anos indo tranquilamente fazer compras, né, cheio de compras lá na bicicleta. Então é uma inspiração, né, que a gente aqui em Brasília e em outras cidades brasileiras com certeza a gente pode e deve se inspirar. Aqui na TV União nós vamos fazer uma vaquinha aqui, vamos comprar uma bicicleta aqui. O Jair Anderson, nosso repórter, vai passar a vida do Gama para cá de bicicleta, né, Jair? Eu venho. Se a bicicleta aguentar o peso, a gente vem. A bicicleta é reforçada. Aí boa. A gente vem, não tem problema nenhum. Imagino que tenha. Tomara que Você tenha. tá precisando? Eu tô, fazer claro. exercício Com e tal. Tem modelos certeza. robustos Pedala aí. bastante, né? Já cheguei a pedalar bastante, mas do Gama pra cá é um pouquinho longe, né? Olha, tá vendo? O espírito da preguiça. Não é Tomando preguiça. Eu falei que eu conta de venho. Anderson. Não tem problema nenhum, não. A gente vem. Daqui pro Gama ele tá achando que é longe, Ira. Tranquilo. Ixi, dá para ir numa boa. 10 vezes do dia. Mas assim, a gente percebe que em Brasília tem uma distância, querendo ou não, um pouco longe. Por exemplo, quem trabalha na Celândia, quem trabalha no plano, mas na Celândia, ou mora no Gama, ou mora em Sobradinho. Por essa distância ser um pouco longa, diminui muito a quantidade de pessoas que optam ir pela bicicleta? Olha, eu vou até te falar uma experiência própria, né? Que eu morei em Águas Claras por cerca de 2 anos e eu vinha, né, de bike todo dia. Às vezes na volta, né, à noite eu fazia integração com o metrô, que aliás é uma vantagem aqui, né? O ciclista pode entrar com a bicicleta no metrô. Então, assim, claro, é uma distância mais longa, né? Dava o quê? Acho que quase 20 quilômetros, né? Só um trecho. Mas como eu falei, né? Já era minha academia diária. Então, assim, eu via muita gente, isso foi em 2010, até 2011 eu fiz isso, e nem tinha ciclovia na IPTG, então, assim, eu vinha muito mais rápido que quem vinha de carro, e, enfim, claro, não seria algo para a população inteira fazer, mas, assim, com boas condições, com ciclovias seguras, iluminadas, com certeza muita mais gente viria. A gente vê aí, final de semana, muita gente que treina, que pedala por lazer, que faz muito mais do que essa distância. Então, a gente percebe, pelo que a gente lê, acompanha de estudos, que quando você dá espaço, quando você constrói ciclovias, as pessoas começam a usar. Isso é uma coisa natural. Até porque, né, com esse aumento do caos, dos congestionamentos, imagina, você está ali no carro, estressado, congestionado, você vê o ciclista ali na ciclovia, passando lá direto, sem nenhum problema. Então, isso de alguma forma dá um apelo a mais, né, para a bicicleta, para outros modos de transporte. Aliás, uma pena que a gente perdeu aí as bicicletas compartilhadas, os patinetes, né, que esse ano, aí, no início do ano, os sistemas de bicicleta e patinete compartilhados se acabaram, o que é uma pena, né, que é outra possibilidade, outra ferramenta a mais que a gente pode ter para impulsionar essa mobilidade ativa. Mas acabaram por quê? Então, na verdade, as duas empresas que operaram tiveram problema, né? Primeiro a Yellow, né, que era aquele sistema sem estações,
e depois o Mais Bike, né, que era operado pelo GDF. Acho que um dos grandes fatores foi a questão financeira, mas a gente vê que tem sistemas funcionando aí em outras cidades. Vitória, por exemplo, que eu visito muito, o sistema lá continua ativo. Então, eu acho que era questão aí do governo também de se apropriar dessa ideia e tocar adiante, né? Eu acho que a gente deveria ampliar esses sistemas, essas bicicletas e patinetes, e Tinha não... umas do Itaú também, não tinha? Então, na verdade, assim, ao longo do tempo mudou, né, a empresa, mas basicamente as recentes era o Mais Bike, né, que era operado pelo GDF, e a Yellow. Tinha a Green e a Yellow. Eu fiz uma cobertura no começo do ano, logo quando saíram as bicicletas e os patinetes. A notícia que se teve foi que a Green mais a Yellow elas se fundiram e retiraram os patinetes e as bicicletas de algumas cidades e permaneceram em outras. E Brasília foi sorteada. Foi sorteada, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba e Santa Catarina, se eu não estou enganado, eles retiraram e ficaram só com Rio de Janeiro e São Paulo. E aí eles falaram que depois da fusão, depois que verificasse, possivelmente poderia voltar à ativa com as bicicletas e com os patinetes, mas até agora não voltaram. Agora, me diz uma coisa, em relação à morte de ciclista aqui no Distrito Federal. Nos últimos anos, aí, vamos colocar os últimos 10 anos, a informação que eu tenho é que houve uma redução até de forma significativa. Eu queria confirmar isso com você, a fonte que eu tenho aqui é do Detran. Em 2009 nós chegamos a ter 39, seguido por 32, 35, 30, colisões fatais envolvendo bicicletas. Eu queria saber de você o seguinte, a gente está conseguindo controlar isso? Até que ponto que o governo tem ajudado nesse controle ou não tem ajudado nesse controle? Como é que está essa situação? Olha, Sandro, realmente houve uma queda aí significativa, né, que pode, né, se imagina que esteja relacionada aí à melhoria na infraestrutura, né, houve uma construção aí de ciclovias, uma ampliação, né, mas a gente ainda vê muitos gargalos. Né? Eu acompanho, por exemplo, a situação ali no final da Asa Norte, né, no Eixão, a Ponte do Bragueto, né, tem esse projeto aí do TTN, oficialmente Trevo de Triagem Norte, mas eu prefiro chamar de Terrível Trevo Norte. Então, ali simboliza bem, né, o descaso, né, não tem espaço para pedestres, para ciclistas. O caso da IPTG, né, que a ciclovia ela é toda fragmentada. Então, assim, eu percebo que se a gente tivesse uma infraestrutura de maior qualidade, né, a gente teria mais pessoas pedalando, teria ainda menos mortes, né, e teria efeitos aí positivos, enfim, menos congestionamentos, menos poluição. Então, assim, os dados mostram, né, que houve essa queda, mas a gente poderia melhorar muito mais, não só a infraestrutura, como o caso que eu falei do TTN, que infelizmente a ciclovia só agora está saindo do papel e mesmo assim vai ser muito ruim, o traçado todo tortuoso. Eu até fiz um vídeo recente, passei por lá. É triste, né, que a gente tem uma obra gigantesca e com foco no automóvel e sem melhorias para os pedestres, ciclistas, para os usuários de ônibus também. Então, assim, a gente precisaria melhorar a infraestrutura e também campanhas educativas e de fiscalização. Né? É tão raro a gente ver campanhas de incentivo ao uso da bicicleta. Então, eu acho que a gente precisa avançar muito ainda nesse tripé de infraestrutura, de educação e de fiscalização, justamente para reduzir ainda mais o número de mortes, e não só questão de morte, mas você incentivar efetivamente que a pessoa possa trocar o carro e usar a bicicleta. Quem vem ali do Lago Norte, por exemplo, né, que poderia fazer aquela travessia da Ponte do Bragueto, chegar até ali, o Oeste, o Boulevard, uma distância que não é longa, poderia facilmente de bicicleta, mas na situação atual com aquele TTN, é inviável você pedir que o morador realmente vá fazer esse trajeto, infelizmente. Quer dizer, da forma que está, se o morador fizer o trajeto, ele vai estar correndo risco de vida, é isso. Agora, me diz uma coisa, eu não sei se você tem conhecimento sobre isso. Não existe nenhum tipo de lei que garanta, que obrigue o governo, quando for apresentar um tipo de projeto como esse ali, desse viaduto, que você acabou de falar aqui no final da Asa Norte. Agora mesmo nós estamos aí, vai ser iniciada a obra ali do túnel do centro de Taguatinga. Não tem nenhum tipo de lei que obrigue que esses projetos venham completos, ali com o espaço reservado para o pedestre, para o ciclista e para os carros. Não? Você tem conhecimento sobre isso?
Tenho. O mais curioso é que nós temos várias leis. Nós temos, até fiz um vídeo recente aí, né, para falar das leis de mobilidade aqui no DF. E assim, tem desde a lei orgânica, né, nossa lei maior, que diz lá da implantação de ciclovias em todo o DF. Tem uma lei específica de 2005 que impõe, né, que esses projetos viários tenham ciclovia. Tem política de mobilidade cicloviária, enfim, tem o PDTU também, o Plano Diretor de Transporte Urbano, que também fala do incentivo à bicicleta. Então, com certeza não é por falta de leis que a gente tem essa situação ainda muito aquém do desejável, né? Eu posso até depois sugerir o link, né, desse vídeo que eu fiz, inclusive no blog Brasília para Pessoas tem a compilação dessas leis, tem lá mais de 10 leis aí, incluindo a lei orgânica, que favorecem e muito a mobilidade por bicicleta, mas muitas vezes fica só no papel. Irã, você acredita que faltam mais, vamos colocar assim, mais ativistas, mais pessoas pedindo essas ciclovias? E por falta desses pedidos, você acredita que por isso não tem ciclovia nessas obras grandes que fizeram nos últimos anos? Tanto na triagem norte quanto na triagem sul não tem ciclovia. Essa é uma questão primordial, né? A gente tem que aumentar a pressão, né, o controle social, mas eu sou otimista. A gente está com uma rede formada aí, a rede Urbanidade, que conta com o apoio do Ministério Público aqui do DF, né? E a gente está com mais de 40 membros, então diferentes especialistas, professores, ativistas, inclusive até vou comentar aqui um grande ganho que a gente teve, um grande avanço. Ontem saiu uma decisão judicial, a gente pela rede Urbanidade ajuizou uma ação civil pública contra o GDF em razão lá das péssimas condições da rodoviária do plano piloto, né, que não tem o bicicletário está desativado. A gente fez uma vistoria no início do ano, as ciclofaixas que existiam foram apagadas, estão abandonadas e ocupadas lá por táxis, ônibus. Então essa ação civil pública cobrava, né, exigia do GDF melhorias para os ciclistas, tanto o bicicletário quanto as ciclofaixas, e melhorias ali nas calçadas e volta. E ontem saiu essa decisão primorosa, né, acho que vale a pena compartilhar, exigindo uma decisão liminar, exigindo que o GDF ative o bicicletário, reative as ciclofaixas, melhore as calçadas. Então, acho que esse é um resultado bem claro, bem concreto, de como a pressão da sociedade, a cobrança por melhorias realmente pode dar resultados. Então, eu espero que essa rede que foi criada, que a gente tem alguns meses, que a gente possa ampliar e ter ainda mais resultados positivos. Eu queria que você fizesse duas observações para a gente. A primeira delas, agora em 2020, aqui Brasília comemorou 60 anos. O que nós temos a comemorar do ponto de vista dos ciclistas no ano em que o Distrito Federal completa seus 60 anos? O que você destacaria? Olha, eu até saí agora esse fim de semana, enfim, tenho tentado ficar recolhido, isolamento, mas acabo saindo para observar as questões da mobilidade, claro, com máscara, com os devidos cuidados, e aproveitei para ver a W3 do lazer, né, no feriado lá de Corpus Christi. E assim, eu fico impressionado com uma iniciativa relativamente simples, apenas fechar parte de uma avenida para que as pessoas possam pedalar e caminhar, como isso pode dar um resultado tão, tão bonito, como as pessoas de todas as idades podem sair e se apropriar da cidade. Então, eu fiquei muito, muito feliz, até escrevi no blog a respeito, né, dessa iniciativa do GDF, né, de abrir a W3 Sul para as pessoas. O eixão do lazer também, claro, a gente precisa ter esses cuidados durante a pandemia, mas assim, é muito legal ver como, aquilo que eu falei, quando se dá o espaço, né, para as pessoas, né, para que elas possam caminhar e pedalar, como elas realmente ocupam o lugar, passando ali pela ciclovia do eixo monumental, ali perto do Memorial JK, uma infinidade de gente, quase todo mundo de máscara, mas, enfim, pedalando, crianças. Eu realmente, eu fiquei até arrepiado, assim, de ver a quantidade de gente realmente nas ciclovias, né, as pistas vazias. E eu realmente eu sou otimista, porque eu acho que a gente
como eu falei, a gente tem um grande potencial. Imagina, por exemplo, eu que, não agora nesse período de pandemia, né, mas no dia a dia, na rotina normal, que vou todo dia de bicicleta para o trabalho, né, e muitas vezes vejo estacionamentos abarrotados, né, enfim, por onde eu passo, eu fico imaginando a quantidade de pessoas que moram aqui mais na área central, Asa Norte, Asa Sul, e poderiam facilmente, né, usar a bicicleta para ir para o trabalho, para ir para a esplanada. Eu vejo ali por exemplo, o anexo da esplanada ali, que eu também passo, estacionamentos lotados, canteiros e calçadas ocupados por carros estacionados irregularmente. Eu fico pensando, poxa, será que pelo menos 5%, 10% das pessoas não poderiam vir de bicicleta e melhorar não só o ambiente urbano, mas o próprio condicionamento físico, apreciar o trajeto? Então, assim, eu sou bem otimista. Acho que a gente poderia ter mais ações do governo e também da própria sociedade, né? Que a gente possa criar, por exemplo, por que não, que alguns servidores, né, dos ministérios, diferentes órgãos públicos, que criem grupos, né, para ir de bicicleta para o trabalho, que incentivem outras pessoas. Aliás, a gente tem o grupo aí Bike Anjo, né, que são voluntários aí que ajudam no dia a dia, inclusive acompanham, eu sou voluntário Bike Anjo, acompanho as pessoas que estão interessadas em experimentar a bicicleta aí no dia a dia. Então, a gente precisa de iniciativas não só governamentais, mas da sociedade, né? Realmente, a cidade é maravilhosa para usar a bicicleta, assim, não tem motivo para continuar essa mesma lógica automotiva que vem lá da origem da cidade, que os tempos eram outros, né? Na década de 60 era justamente a indústria automotiva, era tudo isso que estava em alta. Hoje o que está em alta é a mobilidade ativa, né? Integrada ao transporte coletivo. Então, acho que a gente precisa estar atento a essa tendência. E os ganhos são inúmeros, não só em mobilidade, mas em qualidade de vida, em economia, em turismo. Olha o potencial que a cidade tem para fazer turismo aí de bicicleta, rotas de bicicleta por parques, por monumentos. Enfim, é uma infinidade de benefícios aí que a gente poderia ter. Eu queria que você fizesse o seguinte para a gente. Eu vou fazer um rápido intervalo aqui, mas eu vou deixar aqui para você ir pensando. O que é que nós podemos melhorar hoje dentro do Distrito Federal para até melhorando e incentivando ainda mais as pessoas a se deslocarem de bicicleta? Você vai responder para a gente em seguida, após o intervalo. Aí na sequência você encaixa aí sua pergunta, tá combinado? Lembrando que nós estamos ao vivo também aqui em facebook.com/sandro.gianelli. A turma pode entrar lá, pode deixar perguntas lá e pode fazer comentários também aqui sobre o tema que nós estamos debatendo aqui. Eu vou fazer um rápido intervalo, rapidinho, e eu volto aqui, continuo aqui com o Irá e também com o Luciano Lima. Não sai daí, nós já voltamos. Estamos de volta aqui com o programa Conectado ao Poder. A gente estava aqui batendo um papo aqui, tomando um chazinho aqui para acalmar os ânimos aqui. Canequinha da TV União aqui, tá vendo? Nós estamos na moda. Não é só o Jô Salles que tem canequinha. Só o Jô Salles que tem, não. Jair? Claro. Hoje recebendo aqui o jornalista Luciano Lima e também o cicloativista, o Irá Lourenço. Ô Irá, finalzinho do bloco anterior, eu deixei uma provocação para você. O que é que nós podemos aqui? O que é que o poder público, o que é que a cidade pode estar melhorando aí, tanto para incentivar com que mais pessoas utilizem a bicicleta aí como o meio de transporte, quanto valoriza ainda mais aí os trechos para quem já tem isso como cultura. Olha, uma ação inovadora que eu penso, que eu acho que seria muito bacana, né, que não seria em relação à infraestrutura, fiscalização, mas que daria um simbolismo muito grande da bicicleta, é ver agentes públicos de bicicleta. Então, assim, em vez de a gente ter essa cultura, né, do carro oficial, a autoridade, o secretário que sempre tem direito ao carro oficial, que ele possa ter, digamos assim, a bicicleta oficial, né, que a gente possa ver o secretário de mobilidade, diretores do Detran, essas pessoas realmente usando a bicicleta, né, indo em grupo aí para o trabalho, né, de bicicleta, seja agentes do Detran, diretores. Eu acho que isso daria um simbolismo muito grande, né? A gente vê isso, é muito comum lá no exterior, né? Enfim, autoridades, prefeitos, né, indo de bicicleta normalmente para o trabalho, e a gente que acho que seria uma ação inovadora, né, que tiraria esse foco da bicicleta só como lazer ou esporte,
que é muito forte aqui em Brasília, e traria esse foco para a bicicleta como meio de transporte, né? Quem sabe até o próprio governador aí, não digo nem todo dia, mas que faça isso um dia por semana. A gente vê parlamentares indo para o trabalho de bicicleta, enfim, que a gente possa fazer uma ação grande, que seja uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, que grupos de servidores e autoridades realmente possam ir de bicicleta para o trabalho. Geralmente essa ação é feita só um dia no ano, que é o Dia Mundial Sem Carro, dia 22 de setembro, que a gente possa ter uma ação simples dessa, mais frequente, né, e que a gente possa também ter a fiscalização feita com bicicleta. Se a gente pudesse ter mais policiais e agentes de trânsito aí espalhados pela cidade de bicicleta, não só fiscalizando, por exemplo, estacionamento irregular, mas mostrando para a população que esse é um meio de transporte viável e desejável. Acho que daria esse recado. E você falou uma coisa importante, até porque Brasília tem vocação para isso, né? Eu e o Irá somos amigos, já fizemos vários programas juntos falando sobre mobilidade urbana. Brasília é uma cidade que tem vocação por todos os modais. Havia tempos que as cidades, antigamente, as polícias no Guará, no Cruzeiro, elas usavam a bicicleta. A gente comprava bicicleta, inclusive, para os policiais, para os batalhões. Eu mesmo, meu pai, quando era prefeito comunitário, a gente comprava as bicicletas e doava as bicicletas para os batalhões. Então, eu acho muito importante, porque a nossa cidade, né, Irá, ela tem vocação, basta ter vontade política. A gente precisa recriar as ciclofaixas em todas as cidades, em todas as vias. Né? Essa ciclofaixa que foi pintada no eixo monumental está praticamente em desuso, está sumindo. Eu acho que tem que ter vontade do governo, né? Uma posição mais firme do secretário de Mobilidade em acreditar nos diferentes modais. Quem é o secretário de Mobilidade? Nem eu sei o nome dele. Eu juro, desculpa, podia até ter me informado para não pagar esse migo aqui, mas nem eu sei o nome do secretário de Mobilidade. Sim, Walter Casimiro. Walter Casimiro, não sei. Então eu acho que a gente tem essa vocação e a gente pode começar a interligar as cidades, não só por ciclovias. Eu costumo dizer para o Irá que as ciclovias de Brasília ligam algum lugar a lugar nenhum. Tem milhas de quilômetros, mas não leva as pessoas... É o cachorro correndo atrás do ralo. Exatamente, não leva as pessoas nos lugares, né? A pessoa que quer ir trabalhar não vai ter a segurança de usar uma ciclovia. Então, eu acho que se a gente interligar as cidades com ciclofaixas, fazendo a integração com o transporte público, tanto com ônibus como com o metrô... O metrô já funciona, né? Funciona mal, mais ou menos, irmão. Tinha que ser todo dia, um vagão só para bicicleta. Não é todo dia, não? Não, todo dia tem, mas você não é o vagão inteiro. É um pedacinho só do último vagão. Tem um vagão que é só para as mulheres, né? Tem só para as mulheres. Podia ter só para ciclistas. Só para ciclistas. Se você incentivar o uso da... É assim que se incentiva o uso da bicicleta. É assim que se incentiva o uso da bicicleta. Não adianta. Se paga, né? Claro, mesmo se comprasse um vagão novo e acoplasse ali, se pagaria, né? Com certeza. Então, eu acho que isso é vontade política. A gente tem uma vocação, a nossa cidade tem tudo, para todos os modais, que tem gente que só entende que modal é ônibus e carro, e moto. E não é, para quem anda a pé e para quem anda de bicicleta também. A bicicleta, inclusive, para quem não sabe, é um veículo reconhecido pelo CONTRAN, pelo DENATRAN. A bicicleta, quem está guiando a bicicleta está sujeito a multa, inclusive. A bicicleta pode andar na mesma via que um carro. Isso chama via compartilhada. Tem a ciclovia, a ciclofaixa e a via compartilhada. A via compartilhada é onde não tem a ciclovia nem a ciclofaixa, o motorista, o carro e a bicicleta ocuparem o mesmo espaço. Então, eu acho... Mas não é que nem um motociclista, não, né? Que anda no meio ali dos carros ali. Não, aí não, é o mesmo espaço, mas é o mesmo espaço. Não em cima do outro. O ciclista é obrigado a respeitar as leis de trânsito. Ele não pode andar na contramão, igual às vezes eu vejo alguns ciclistas. Mas assim, teoricamente o motoqueiro não deveria passar no meio dos carros, né? Não. Ele está autorizado a passar entre os carros quando o trânsito estiver parado. O trânsito em movimento, o motociclista não pode andar entre os carros, naquela faixa pontilhada. Tem que avisar eles, hein? Eles sabem, mas quem é que multa sobre isso? Inclusive, vou dar uma dica. Está no trânsito, isso é lei do trânsito, está no trânsito. Dá uma dica aqui pro governo aí, se precisar de recurso aí para custar esses R$408 aí, para continuar mais meses, é só multar os motoqueiros, meu filho. Só para você falar, vai dar auxílio. A gente estava falando em números aqui de mortos. De 2000 a 2017 foram 738 ciclistas mortos
somente no Distrito Federal. De 2000 a? 2017, 738 ciclistas morreram em Brasília. 738. Teve anos assim de recorde, 44, se eu não me engano, em 2009. Alto. É alto. Bem alto. É quase uma chacina, né? Então, assim, melhorou os números? Melhorou, até por campanhas educativas que foram feitas, né? A ONG, como a ONG Rodas da Paz, ONGs, os grupos de pedal também estão ajudando, criaram-se muitos grupos de pedais no Distrito Federal, né? A galera, você falou em turismo, a galera das mountain bike já tem vários grupos organizados que fazem turismo, fazem esses pedais no entorno, em vários lugares que você nem imagina que existe em Brasília. Pirinópolis, tem vários, Indaiá, Cachoeira do Indaiá, tem vários lugares lindíssimos que os ciclistas já fizeram rotas que se o governo sentasse com essa galera para conversar, olha, Brasília ia ganhar muito, muito em turismo. Porque esses grupos de bike, somente desses grupos de mountain bike, eles conhecem cada pedaço dessa cidade, cachoeira, rio, lago, lugares lindíssimos, que eu tive a oportunidade e a alegria de conhecer, porque eu já fui para Pirinópolis de bicicleta 3 vezes. Então, assim, é show de bola. É sentar, é o governo sentar com essa galera. Você foi pedalando ou ela estava no carro? Não, pedalando, irmão. Pedalando. Eu lembro, todas as vezes a gente saía daqui 6 horas da manhã, quando dava 2, 3 horas da tarde, a gente estava entrando em Pirinópolis. Aí, Jean, isso é verdade? Verdade. É fake news, não? Não. Não, é legal, Luciano, falar isso, porque realmente o potencial é grande, não só aqui no ambiente urbano, mas para essas rotas aí, né, de mountain bike. Então, inclusive, uma das leis lá, que eu falei que nós temos várias, fala em criar rotas de longa distância de bicicleta, rotas exclusivas para o ciclista. Então, olha que maravilha. Tem muita gente que acaba indo para essas trilhas, realmente, vai de carro, põe lá a bicicleta no carro e leva. Imagina se a pessoa pudesse realmente ir em segurança, né, para qualquer rota, para qualquer cachoeira. Então, a gente ainda tem esse potencial aqui do entorno, de explorar o ecoturismo. Então, assim, são muitas possibilidades. Muitas. Né? Irá, você tinha falado sobre o eixão, algumas perguntas passadas. Eixão do lazer. O eixão do lazer. Eu fui no eixão esse final de semana, na nova abertura, fiz minha caminhada e vi que estava muito cheio, como se não tivesse fechado. Você estava usando máscara? Tava. Eu, como praticamente 95% das pessoas que estavam lá, estavam usando máscaras. Poucas pessoas estavam sem máscaras. Mas assim, eu saí lá do Gama para poder vir no eixão, para poder fazer praticar um esporte no final de semana. Você acredita que daria para poder utilizar as vias principais das cidades satélites para poder utilizar para o esporte? Ali no Gama, Taguatinga, Ceilândia, você acha que Guará já tem. Tem uma também. O Guará já tem, inclusive. Onde fecha lá? O Guará já tem, inclusive, na época, eu fui uma das pessoas que puxou o fechamento da via principal do Guará 2. Mas ainda funciona? E está assim? fechado. Fecha uma vez por. Agora, com o isolamento social, não sei se está fechando. Mas chegava a fechar até 2 vezes por mês. Ali onde ficam os prédios ali? Isso, onde tem um conselho. A avenida principal do Guará ficava fechado de 7 da manhã até as 2 da tarde, mais ou menos. Ficava fechado. A comunidade vai em peso para a Avenida Central. Ceilândia poderia fazer a mesma coisa. Bandeirante, Gama. Todas têm avenidas largas, centrais, que podem ser fechadas para poder as bicicletas usarem. Na verdade, a gente precisa disso, né? Mais espaço para as pessoas. E com certeza, todas as regiões administrativas têm potencial, né? Deveriam ter. Então, tem também uma lei, né, que fala sobre isso, sobre as ruas de lazer. E, né, que é o exemplo aí tanto do Eixão quanto da W3 Sul. Então, eu acredito que com certeza deveria ter mais. Inclusive, a gente lá pela Rede Urbanidade, a gente está finalizando uma carta aí de apoio, né, à W3 do Lazer. E um dos pontos é isso, né, recomendando que mais cidades, mais avenidas aqui do DF possam ter esse benefício aí de ter áreas para lazer, para pedestres, para ciclistas. Isso impulsiona também o comércio de aluguel de bicicleta, de lanche, então assim, de turismo. Com certeza, você
Você está certíssimo. Tinha que ter muito mais. Não existe mobilidade, irmão, se não for completa. Eu apoiaria fechar o Gama ali. Mobilidade... Aonde poderia fechar? Oxe, a Avenida Central, do lado do estádio ali. Tanto a Avenida Central quanto na entrada do Gama. Porque a entrada do Gama você tem 4 km de pista e você ainda tem uma pista auxiliar. Então você colocaria o fluxo de carro Isso o para a pista. administrador mesmo pode Pode. Alô, Em parceria. do Gama aí, Não, ó. em parceria com os órgãos, com o Detran, com a Polícia Militar, com os órgãos de segurança. Tem como fechar Fazer todas um as avenidas. abaixo-assinado. Não todas as avenidas, desculpa. Todas as cidades têm vias que dá para fechar. Você escolhe um no ponto, todas, qualquer cidade. determina, divulga Eu pra conheço comunidade. todas as cidades satélites do Distrito Federal. Todas têm condições de fechar no Taguatinga, domingo. Taguatinga fecha em frente ao Taguatinga Shopping, cara. Bonito. É bonito de se ver. Bonito. Muita gente sai ali das ruas Em ali. frente ao Taguatinga Shopping, Em fechar frente o ao Pistão Taguatinga, Sul. o Pistão Sul fecha uma via. Quando você sai do Pistão Norte, que passa por debaixo do viaduto, ao invés de você seguir reto, você tem que jogar para a direita. Aquela pista que você seguia reto, ela é fechada até o centro, até a frente do Taguatinga Shopping. É um rua de lazer. E ali, mobilidade, todo os secretários de mobilidade do Distrito Federal, do país inteiro, precisam entender que mobilidade é para quem anda a pé, é para quem anda de bicicleta, para quem anda de moto. Precisam agir, né? Tem que saber. Não, acho que precisam agir, porque não adianta ter a Secretaria de Mobilidade e continuar tudo do mesmo jeito. Precisa né? conversar, é diálogo. Eu me porque lembro acho que desse dá. debate lá na Rádio Federal, acho que foi no seu programa, Foi, inclusive, nós verdade. falamos sobre essas ciclofaixas, É. e eu usei o mesmo termo que eu usei hoje, o cachorro correndo atrás do rabo. Por quê? Porque não liga uma cidade a outra. Cara, Você fica parado. eu falo sobre isso tem uns 15 anos, quando não era moda falar nisso. Inclusive, um jornalista um dia pegou uma matéria, uma coluna que eu escrevia no Jornal do Guará, falando disso há 15 anos. Em fechar as avenidas centrais da cidade, porque as pessoas possam andar a pé, de bicicleta, falando sobre a importância da bicicleta na mobilidade urbana, né? Precisa sair do papel. Falta vontade política. Vontade política precisa sair do papel, porque já é lei. A bicicleta é um veículo, como o carro e como a moto. É lei. Precisa só obedecer a lei. Eu, assim, conversando com o Irã, eu tô vendo aqui o tanto de lei que existe aí. Que existe várias e que não está leis, servindo para nada aqui no várias, Distrito Federal. Vamos voltar para o tema aqui com o Irã. O Irã falou, cara, eu tô falando de bicicleta, o cara põe uma agressão, põe um Guedes ali no meio. Que programa muito louco. Números, fecha nos números aí, Luciano. Não, eu falei entre 2000 e 2017 foram 739 ciclistas mortos, né? Nós temos hoje aí, não sei o Irá, eu sei que são 80 milhões de bicicletas no Brasil. Brasília deve ter por volta de quase 1 milhão de bicicletas, né? Se a gente contar tudo, deve ter por aí perto de 1 milhão de bicicletas. Tem gente que tem 10, 5, 4, né? Você tem quantas, Luciano? Eu tenho 4. Tenho 4 bicicletas em casa. O Irá deve ter umas 5, 6. E eu não tenho nenhuma. Você tem quantos, Irá? Você tem quantos? Eu já tive 9. Atualmente aqui da família são 5, 6, contando da esposa, dos meninos, todo mundo pedala, né? Então, eu conheço gente que tem 10 bicicletas. A garagem é quase uma oficina de bicicleta, né? a minha grandona Tandem, né, que é de 4 lugares, fica aqui em casa. Show. 4 lugares. 4. E as outras ficam lá embaixo. Bicicleta é saúde, é vida, galera. Precisa entender isso. E é um transporte gostoso, que traz um ambiente, harmoniza as cidades. É só os gestores entenderem isso. Harmoniza, traz harmonia para a cidade. E Brasília tem vocação. Brasília tem muita vocação para os diferentes modais e principalmente para a bicicleta. Basta investir em educação e vontade política. O Detran poderia já estar nas suas escolinhas oferecendo aula de respeito aos ciclistas e vice-versa. Os ciclistas indo para dentro do Detran aprender também a respeitar as leis de trânsito, os motoristas aprenderem os sinais que os ciclistas fazem para poder virar à esquerda, para poder parar, para poder virar à direita. Né? Ensinar que o ciclista, todo ciclista que está nas vias, tem que usar o capacete, a sinaleira atrás, dizendo que, né, somente à noite, usar material refletivo à noite. Então, é vontade política. É o secretário de Mobilidade chamar o Irá Lourenço da vida, que entende muito, a ONG Rodas da Paz, chamar os grupos de ciclismo, tanto de speed como de mountain bike, e fazer, bicho, um grande estudo sobre mobilidade, sobre bicicleta, sobre rota tanto na via urbana como nas rotas de turismo. Nós estamos chegando aqui. Eu estourei o tempo aqui, cheguei no finalzinho. Eu queria agradecer aqui a presença do Luciano, do Irá. Ô Irá, deixa as redes sociais aí. O site é?
Então, tem o blog brasiliaparapessoas.wordpress.com, Que é muito que legal. tá no Facebook, também no Instagram. Eu também colaboro com o Mobilize, né, o portal Mobilize Brasil, que é uma referência aí em mobilidade, né? E Seu também Instagram é qual? tem o meu pessoal, o Ira Lourenço também, que tem Facebook, Instagram e YouTube. Bacana. Luciano Lima, né? Luciano Lima no Facebook, Luciano Lima, Papo Firme no Instagram. E todo quinta-feira, de 8 às 9 na Rádio Federal. Olha só, bacana. Estamos fechando por aqui, viu? Até amanhã, às 19 horas, estaremos de volta.